diz que mãe é tudo igual e que só muda o endereço. É verdade, a gente tem as mesmas atitudes, as mesmas ideias, e o filho também acha que mãe é tudo igual, na chatice, né, quem enche o saco, aquela coisa toda. Só que tem uma coisa em que mãe é diferente, que é a sua própria história. Converse com a mãe, por exemplo, para contar como foi o seu parto. Cada uma vai ter uma peculiaridade. Então aqui no programa eu quero conhecer a história de outras mães e dividir com você aí de casa. Hoje eu vou conhecer a história da Nathalie. Ela era uma menina quando se tornou mãe e com um grande desafio, ser mãe solteira. Claudinho, sou eu, assim sem você. Então, gente, como eu disse, eu tô na casa aqui da Nathalie Sampaio, mãe desse pedacinho lindo que é a Maria Laura. Dá um oi, filho. Ela tá invertida com a outra Laura aqui, né? As meninas estão se entendendo. Primeiro, eu queria te agradecer muito, Nathalie, você ter aberto as portas da sua casa aqui pra gente poder conversar. E esse é um assunto que eu acho que ainda gera um pouco de preconceito. Muito. Né? A questão da mãe solteira, eu acho, não sei se eu tô certa, você pode poder me dizer, que ainda ronda a questão que a mulher é culpada ou alguma coisa do tipo, enfim. Então a gente vai conversar, bater um papo, para eu saber a sua história de mãe e você também poder dividir com a gente. Vai ser um prazer. A primeira coisa é, você foi mãe, você ainda é muito nova, né? Maria Laura tem quanto tempo? Tá com 5 meses e meio. Então, você foi mãe com 18 anos. Isso. Então foi um desafio duplo, né? Você ser mãe muito jovem, foi planejado, foi um susto? Então, eu sempre quis ser mãe, pra mim sempre foi um sonho isso. O Bruno sempre soube também, porque foi meu professor, então sabe alguma das histórias. Só que quando eu engravidei, eu já estava separada do pai dela. Por N problemas, a gente resolveu se separar e eu descobri que eu estava grávida depois de 1 mês e meio de separação. E aí a gente conversou e por uma decisão minha, eu escolhi ficar longe e falei que eu não queria, que se fosse pra ser um pai ruim, que ficasse longe dela. E assim foi feito até hoje. Criar ela sozinha. Eu decidi criar ela sozinha. Graças a Deus, a minha família inteira hoje me apoiou. Mas no início foi bem complicado. Meu pai ficou sem falar comigo. A aceitação dele foi demorada um pouco. Mas a minha mãe, minha avó, meu avô, minha tia, no primeiro momento que eu falei que eu tava grávida, todo mundo assim, falou, não, a gente vai atrás, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. E assim foi feito. Aí vem aquela parte da gravidez, que é deliciosa, a família inteira babando. A gente fica sendo paparicada. A gente fica sendo paparicada, a mamãe fazendo comidinha e levando na cama. E foi uma experiência, assim, única na minha vida. Falar da Maria Laura na minha vida é uma coisa que não tem como segurar. Filha emociona mesmo, né? Filha ela foi o presente da minha vida. Passaria tudo de novo por ela. Viveria tudo de novo. Independente de hoje eu estar separada do pai dela ou não, eu tenho que agradecer a ele, porque foi ele também que me deu o melhor presente da minha vida, que é ela. E fazer o papel de mãe e pai sozinha é bem complicado. É muito difícil, né? Porque é o que a gente estava comentando, né? Quando a mulher tem a ajuda do marido, vamos colocar aqui, que são os pais, né? Lógico que, como você falou, a família ajuda e é super importante essa ajuda da família. Mas quando a gente já tem alguém para dividir, que é o outro responsável, já é difícil, porque recai sobre a mãe, gente, toda a responsabilidade da criação, porque o pai geralmente trabalha, e a mãe, por um período, fica ali na criação, né, do filho. Então, quando você tá sozinha, vamos dizer assim, sem um pai, sem... É tudo, né, Nathalie? E não é... Acho que a gravidez é um momento da mulher tão, assim... tão íntimo, tão sentimental. É um momento que ela tá se deixando... Comigo foi assim, porque eu tive que deixar de ser adolescente. Exatamente. Pra virar uma mulher, porque... Eu não tenho como deixar a Maria Laura nas costas de ninguém, ela é minha responsabilidade. Se eu não comesse, ela não ia ter comida, então você começa a gente vai mudando muito, né? muito. A gente se transforma. A gente se transforma em dia. É verdade. Um dia você pensa de uma maneira e no dia seguinte, amanhecendo, você começa a pensar de outra. E assim, eu passei tudo sozinha, então tinha momentos meus que eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Como é que vai ser lá na frente? Como é que ela vai
crescer sem o pai, né? Isso pra mim foi muito complicado. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu acho que eu fui aceitando isso, que independente dela ter um pai ou não, eu tinha que ser pra ela o meu melhor. E isso que me motivou a ser a mãe que hoje eu sou, entendeu? Não é fácil, é muito difícil. Você ter uma criança em casa, né? A casa ganha outra vida. Ganha outra vida. Você, a menina, a mulher, a mãe, enfim, ela realmente se transforma. E eu acho que se transforma pra melhor. Eu acho que a gente fica mais responsável, a gente pensa mais no próximo. Né? E principalmente mais no filho do que na gente. Independente desse negócio, eu vou ser mãe aos 30, vou ser mãe aos 18, vou ser mãe aos 40. Ser mãe é um desafio independente da idade, entendeu? Eu acredito muito nisso. Ser mãe, além de ser um dom que Deus dá pra gente, você pode estar com 40, você pode estar no primeiro, no segundo filho, vai ser uma experiência única com cada um deles. E vai dar o mesmo trabalho. E vai dar o mesmo trabalho, a fralda vai estar suja, o umbigo vai ter que secar, entendeu? A gente vai ter os mesmos medos. Vai doer o peito na hora da amamentação, vai ter o medo do parto. Agora você, como mãe, você ainda é uma menina, né? Como é que fica essa questão assim? Porque você tá numa fase em que você era pra estar, vamos colocar assim, curtindo outras coisas. Acho que assim, graças a Deus também, eu nunca fui uma pessoa que gostei de balada. Sempre fui muito caseira, sempre quis ter família, sempre sonhei em casar cedo, ter filho, sempre gostei disso. E hoje tem a Maria Laura, eu me dedico totalmente a ela, meu tempo inteiro é pra ela. Posso ter que arrumar a casa inteira, entendeu? Tem dia que eu vou tomar banho 4 horas da tarde e não me importa. Tem vezes que eu troco o almoço pelo sono, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho muitas amigas, eu vejo assim, vamos pra balada, minha prima mesmo, né, me chama. E eu penso, dá vontade de ir, porque assim, você vê todo mundo indo, tem hora que você quer soltar um pouco, desestressar, porque ser mãe é muito complicado, é muito cansativo, entendeu? Tem noites que você vira e vai virando, o choro do bebê, você às vezes não sabe o que é, né? E eu parei a minha vida numa fase que assim, eu tava estudando, eu tava trabalhando. Eu tive que parar tudo, né? Parar de estudar, eu já tinha parado um pouquinho antes. E trabalhar, parei tudo. E agora ter que voltar pra essa vida é difícil, porque você não quer soltar. Então agora você falou que tá pensando em questão de voltar a trabalhar e estudar. Como é que vai ser? Você já tá se preparando? Então, eu já tô me preparando, porque por mais que a gente queira ficar corujar, a gente não tem como, porque um bebê dá muita despesa. Por mais que assim, eu tenha meu pai me ajudando, minha sogra me ajudando, meu sogro, meu namorado, minha tia, tenho minha família toda me ajudando. É bom trabalhar pra gente, né? É bom a gente precisa ter a nossa vida do lado de fora. Porque a gente percebe que a gente não é só mãe, entendeu? Eu tinha muito medo disso. Quando eu engravidei, eu tinha medo. Nossa, eu nunca mais vou ter namorada, eu nunca mais vou... Ninguém vai querer casar comigo. Então você quer falar, você já tá namorando. Eu comecei a namorar... Eu conheci esse menino quando a gente estudava, o João Pedro. A gente se conheceu quando a gente estudava, ainda não estava grávida. E lá não deu certo. Naquela época não tinha dado certo. E aí, Maria tava com 15 dias, a gente voltou a se falar, ele veio aqui em casa conhecer ela, me ver e tal. E dali em diante a gente não se soltou mais, a gente ficou naquela. E eu, como sou 8 ou 80, cheguei e falei na parede. Falei assim, já tava um mês junto. Eu falei, vai ser como? Ou a gente namora ou a gente não faz nada. E assim, a gente tá namorando, tem quase 6 meses já, a gente tá namorando. E ele é o pai que a Maria não tem, porque assim, tudo que ele faz com a Maria, a família dele me aceitou com ela. Que eu tinha muito esse medo também, né? Eu tinha muito esse medo de, nossa, conversava com a minha mãe, falei, mãe, como é que vai ser quando a família dele souber que eu tenho uma filha e que não é dele? Aí minha mãe, Nathalie, se tiver que ser, vai ser. E realmente foi assim, quando cheguei lá, que minha sogra viu, me conheceu, já foi logo assim, neném, já pegou logo a Maria Laura e a Nathalie não existia, entendeu? Então assim,
Eu fui abençoada totalmente por Deus. Quer dizer, tá? todo aquele medo, né, que a gente tem, que a mãe... Cuidado, Laura. Que a gente tinha, que você tinha de ser mãe solteira, de não saber se ia conseguir arrumar um namorado, besteira. Tudo isso é besteira, mas a gente Besteira. pensa. A gente pensa. A gente pensa que não vai passar do parto, que vai chegar no parto e a gente vai morrer. A gente pensa que não vai dar conseguir conta, cuidar. que não vai cuidar, que a gente não vai deixar cair no banho, que tem a moleira, que o umbigo vai inflamar. Todos esses medos eu acho que são necessários a gente passar pra gente aprender que não é assim. Pra gente ter noção que a gente consegue dar conta. O que eu queria deixar da minha experiência de mãe pra todo mundo que estiver assistindo esse programa hoje, né? Que um dia for ver também, e que eu vou deixar pra ela quando ela crescer, é justamente isso. Que a vida é assim. Te bota uma dificuldade e você tem que saber levar, entendeu? Eu tenho que agradecer muito toda a minha família que me apoiou, a família do meu namorado que estão sempre do meu lado. Mas primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, porque se ela tá aqui é porque Ele sabia que eu era capaz, entendeu? Eu acho que é assim com todo mundo. Nós somos capazes de cuidar, de criar, de amar. E assim a gente vai levando a vida, vai levando cada dia, sabe? Maria Laura crescendo cada dia mais linda. Vai crescendo Mais mexicona, curiosa toda a vida. Né, meu violinho? Tão lindos vocês, amei. Amei tudo. Ai, eu que agradeço. Amei você, amei essa fofa. Me deu maior saudade da minha pequenininha. Me deu uma vontade dela estar assim grande. Ó, mas o trabalho é maior, hein, vou te dizer. Os filhos vão crescendo, vão dando mais trabalho do que a gente acha que dava quando era pequena. Então, eu só tenho a agradecer a você, Nathalie, ter recebido a gente aqui, a Maria Laura, essa fofa. Minha filha, calma, amor. Tá? E a gente se mantém em contato. Você Com manda certeza, eu vou estar suas, sempre da olhando o Maria programa. Laura, tá? Vai ter umas perguntas, tipo assim, só eu que sou a única mãe que não bota roupinha com bolinha. Pois é. Vai ter sempre isso, porque Lá, vou contar sempre com a sua a gente sempre trocando experiência, eu acho que é isso que é válido, sabe? importante, é muito É muito importante. importante. A gente, uma mãe conforta a outra. Conforta não é? exatamente. Isso que acontece. E assim, eu acho que a gente tem que agradecer muito as nossas mães. Porque hoje é o que eu falo. Se hoje eu sou a mãe que eu sou pra Maria Laura, é porque a minha mãe e a minha tia foram as mães que eu precisei. Entendeu? Então, hoje eu entendo as broncas delas. Hoje eu entendo, às vezes, que elas me mimaram muito. Então, hoje tudo faz sentido pra mim, né? E quando ela crescer, é isso que eu quero que Ela também vai entenda. entender. Ela vai entender Entendeu? todo o esforço, o sacrifício que você Todo fez. esforço, exatamente, todo esforço, todo sacrifício, todas as coisas que eu abri mão por ela, valem a pena, Vale sabe? sim. E a gente sempre vai abrir mão pelo filho, A gente sabia? sempre abre mão. Mesmo que a gente tenha um marido, e a gente sempre abre Marido mão. não faz nem parte nessa hora. O marido acaba que ele tem que tomar conta da filha do marido, entendeu? Ainda mais trabalho ainda. Obrigada, Mas isso que Nathalie. é bom. Adorei. Eu que agradeço a vocês, agradeço o Bruno, porque foi ele que também fez esse convite pra mim. Acho que se a gente não tivesse voltado a se falar, a gente hoje não ia estar aqui fazendo essa verdade. entrevista. Agradeço a você, Dani, pela iniciativa de ter esse programa, porque eu acho que era o que estava faltando pra gente. Independente de ser só na cidade ou só na internet, eu acho que isso é muito bom. A gente poder olhar pra frente e falar, caraca, eu não sou a única. E pra todas as meninas que hoje estão vendo esse programa, você não é a única que passou por isso, você não é a única que tá sozinha. Eu também passei por isso e tô aqui, ó, firme e forte. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar.
gravidez, a pele da mulher sofre muitas modificações. Por isso é importante ter alguns cuidados durante a gestação. A fogueira sem brasa sou eu, assim sem você. É comum ficar manchado, porque durante a gravidez você tem várias alterações hormonais no corpo da gestante, e esses hormônios eles podem estimular a mancha, né? A mancha é mais comum em pessoas de pele negra, mas pode aparecer em pessoas de pele clara mesmo. Então tem o estrogênio, a progesterona e o hormônio melanócito estimulante, que estimula essa célulazinha que é o melanócito, que é essa célula fabrica melanina, que dá cor à pele. Então durante a gravidez você tem um aumento desse hormônio também, o que pode provocar deposição de melanina, que é essa a substância que dá cor à pele, né, da cor escura à pele, em algumas áreas do corpo. Então pode ter formação de melasma, aquelas manchas que a gente chama também de cloasma gravídico, que podem aparecer principalmente nesse centro facial ou na região mandibular. E também você tem aumento de pigmentação em áreas onde geralmente são mais escuras, entre as coxas, nas axilas, região ao redor do ânus, na auréola do mamilo, né? Então você tem uma tendência de escurecer essas áreas. E essas manchas, elas saem com o tempo ou tem que fazer o necessário um tratamento? Essas manchas, elas costumam melhorar com o tempo, não dá para dizer se vão sair todas. Quanto ao melasma, que são aquelas manchas mais no rosto, 30% das mulheres permanecem com melasma depois. Geralmente pode estar associado com manutenção de uso de anticoncepcional, pode estar associado a isso também. O melasma tem outros fatores além da gravidez para aparecer, uma tendência genética, exposição ao sol, então tem outros fatores. O melasma, então, 30% das mulheres que têm melasma podem manter o melasma depois. Essas outras pigmentações dessas outras áreas, elas tendem a diminuir, com 1 ano já diminui bastante. Mas algumas mulheres, elas relatam que a pele ainda continua um pouquinho mais escura, não voltou à cor que era anteriormente. É bom fazer o tratamento para ajudar a clarear, né? E principalmente a fotoproteção é essencial, tem que usar filtro solar. Se não usar filtro solar, a mancha vai escurecendo. Então é como se tivesse desencadeado um mecanismo próprio do corpo de proteção. Então o seu corpo pegou sol ou calor, ele produz a melanina e mancha a pele. Então tem que evitar muito o sol quem tem tendência a ter melasma. Jola sou eu, assim sem você. Então, essa linha é basicamente a mesma coisa daquela pigmentação que eu estava falando, que por esse estímulo de hormônio, do estrogênio, da progesterona, tem uma tendência também de estimular essa pigmentação e geralmente nessa linha do umbigo, né? Ela tende a sumir depois da gravidez. É que tem que ser assim, se o meu desejo... Cada gravidez é diferente, né? Uma mulher pode ter estria numa gravidez, numa outra não ter. Isso tudo é causado pelo esse estímulo hormonal. Então, pode ter piora da espinha durante a gravidez. Um outro fator de aparecimento, piora da espinha, é o uso de algumas vitaminas. Algumas vitaminas podem dar o que a gente chama de erupção acneiforme. Pode estimular a produção de óleo na pele e aí desencadear o aparecimento de espinha. Mas tem outras mulheres que quando engravida fica com a pele melhor. Isso aí vai depender de cada gravidez, do quanto estimulou um hormônio ou outro. Então, tem restrição. Tem alguns medicamentos que não podem ser usados em mulheres grávidas, porque já foi constatado que esses remédios podem ser absorvidos e causar alteração para feto. Na maioria das vezes, assim, não tem nenhum estudo comprovado em homens mesmo, em feto mesmo, mas em animais sim. Então esses produtos são os produtos que tenham peróxido de benzoíla, os produtos que têm ácido retinóico, que é a tretinoína, devem ser evitados de usar, os produtos que têm ácido salicílico, mas tem alguns que a gente pode usar. Para diminuir a oleosidade, a gente usa muito enxofre. Tem um outro tipo de ácido, que é o ácido azelaico, que ele está permitido para usar em mulheres grávidas. Então, a gente tem produtos que a gente pode usar em mulher grávida e tem alguns que não. Então, é bom, a partir do momento que teve acne, procurar, mesmo se já está usando algum remédio, procurar o dermatologista para ver se aquele remédio está correto de usar nessa fase da gravidez. Não tem fim, eu te
te quero a todo instante. Estria aparece principalmente por causa da distensão da pele. Então a gente vê também estria fora da gravidez, né? Você vê estria de crescimento, quando tem uma distensão rápida da pele. Às vezes até homem, nas costas aparece estria de crescimento. Estria quando a menina começa a formar peito e bumbum, né? Começa a aparecer aquela estria, porque estendeu, aquela pele distendeu rápido. E aí arrebenta as fibras que sustentam a pele. Então, durante a gravidez, é comum dar estria, principalmente em mulheres brancas, é mais comum, e em mulheres que aumentam muito o peso durante a gravidez ou que tenham o feto com peso alto, né? Isso quer dizer, então, ela aumentou o peso, ela teve o feto com alto peso, teve uma distensão maior do abdômen. Essa distensão provocou essa ruptura dessas fibras e o aparecimento da estria. Sobre trabalhos científicos sobre o uso do óleo de amêndoas, não tem nenhum trabalho mostrando que isso foi provado cientificamente que vai evitar a estria. Mas uma pele que ela tem um ressecamento, uma pele que ela é mais fragilizada, se você estiver passando alguma coisa que hidrate, com certeza aquela pele vai ficar mais elástica, né? Então tem uma certa melhora ali, uma certa prevenção, mas tudo tem a ver com essa distensão da pele, muito mais sobre a distensão do que sobre a hidratação. Hoje existem outros produtos, além do óleo de amêndoas, que são mais indicados para usar durante a gravidez, né? Produto que realmente consegue ser absorvido, mas mesmo assim, mesmo usando esses produtos, se tiver uma distensão grande, corre o risco de ter estria. Agora, e depois se já tiver, né? Se ocorreu, já teve a estria, como é que a mulher pode tratar? Porque a estria não tem como tirar, né? Vai ser só um disfarce? A estria, assim, no primeiro momento que ocorre aquela ruptura daquela fibra, a estria aparece como uma cicatriz avermelhada. Isso, com o tempo, vai diminuindo. Ela vai ficando com tamanho menor, vai ficando mais esbranquiçada e menos visível. Isso aí vai ocorrer depois do parto, com o tempo ela vai ficando menos visível. Mas não dá para falar que a estria vai sumir totalmente, nem com tratamento, não existe nenhum tratamento que seja muito eficaz para acabar com a estria. O que se pode fazer é, depois do parto, né, depois que a mãe parou a amamentação, aí a gente pode estimular ali aquela área de alguma forma, ou com ácido, que não pode ser usado enquanto a mãe está amamentando e nem durante a gravidez, ou com laser, ou algum outro tipo de tratamento que irrite aquela área, porque aí vai chegar um tipo de célula do nosso tecido que chama fibroblasto, que ele fabrica as fibras. Então ele tende a amenizar essas estrias, mas não dá para falar que vai acabar, mas tem tratamento para amenizar. Falantes vão poder falar por mim. O cabelo, tem algumas mulheres que acham que o cabelo, por esse aumento de estrogênio e progesterona, você pode ter uma diminuição da oleosidade do cabelo, e aí você tem uma diminuição da queda, porque teve essa diminuição da oleosidade, e algumas mulheres ficam com o cabelo bem bonito, fica mais vistoso, o cabelo mais brilhoso. Então, durante a gravidez, às vezes, o cabelo melhora muito. Em outras pacientes, em outras gestantes, o que pode acontecer é a partir do primeiro trimestre, por causa até dessa alteração hormonal, pode ter queda do cabelo. E isso também vai depender de gravidez para gravidez. Muda, né? Não muda nosso cabelo na puberdade. Às vezes a criança tem um tipo de cabelo, quando passa pela puberdade, que é essa alteração hormonal, né? Você tem uma alteração do cabelo. Então pode acontecer durante a gravidez e permanecer depois da gravidez essa alteração. Mas nem sempre é ruim, às vezes o cabelo fica bem melhor.